Olá, amados, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês através da sua santa palavra. O Espírito Santo de Deus ministrou uma palavra ao meu coração e eu quero compartilhar com todos vocês a sua santa mensagem, que fica no livro do salmista Davi, capítulo 22, versículo 1 e 2, que nos diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Porque está tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo o alívio. Até quando, Senhor, para sempre esquecerá de mim? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Salmos 13, versículo 1. Queridos, uma coisa mais complicada de se compreender na caminhada e na vida é o silêncio de Deus. E quando levamos uma causa diante dele e parece que não recebemos a atenção esperada, por mais que clamamos, o tempo passa, não vemos resposta. O silêncio de Deus, na verdade, é a sua aparente indiferença para com a nossa necessidade. Todos os versos que lemos são um grito de almas, de pessoas que experimentaram o silêncio de Deus. Inclusive, queridos, do seu próprio Filho Jesus. São expressões que demonstram dor, sofrimento e a luta de gente que não conseguia ouvir a voz de Deus em meio ao tormento. Queridos, é duro experimentar o silêncio de Deus, na verdade. É um silêncio que dói, é um silêncio que prova, é um silêncio que machuca, é um silêncio que traz angústia e é um silêncio que fere. Não é fácil clamar a Deus e ter o seu silêncio como resposta. Amados, eu tenho o costume de dizer que o silêncio de Deus é porque Ele está caprichando em nosso milagre. Entretanto, queridos, aprendemos na sua palavra que quando Deus parece estar em silêncio, na verdade, coisas grandes, imagináveis estão para acontecer. Então, se você, queridos, tem experimentado de Deus, prepare-se para ser alvo das coisas extraordinárias e sobrenaturais que Ele deseja fazer na sua vida e através da sua vida. Olhando para a vida de alguns personagens amados bíblicos, experimentaram o silêncio de Deus e podemos aprender lições preciosas que nos ajudarão a compreender o que o Senhor deseja operar em nós. E quando Ele parece estar em silêncio, amados, quando Deus parece estar em silêncio, na verdade, eu descubro que preciso ter mais intimidade com Ele. Aleluia. Queridos, você já leu a história de Jó? A vida de Jó nos ensina sobre como ter mais intimidade com Deus. Quando ele parece estar em silêncio, tudo começa quando Deus dá testemunho a respeito de Jó para Satanás. E disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Jó capítulo 1, versículo 8. Queridos, após essa declaração, Deus provou o seu servo Jó, permitindo que Satanás lhe tirasse todos os bens, todos os filhos e ainda assolasse com feridas terríveis, da sola dos pés até o alto da cabeça. Amados, o tempo virou na vida de Jó. O que era alegria tornou-se passar a ser tristeza. O que antes era motivo de sorriso, agora é motivo de choro. A paz que reinava em sua vida deu lugar a uma guerra que envolvia, queridos, aspectos físicos, materiais e espirituais de Jó. Enfim, amados, um homem íntegro, reto, irrepreensível e temente a Deus estava vivendo, queridos, a dor mais profunda que um ser humano podia viver. Amados, a tragédia chegou definitivamente, queridos, na vida de Jó. E foi exatamente nesse tempo que Deus fez o silêncio na vida de Jó, a dor do silêncio. Meu Deus, não é verdade? Queridos, Jó era tão intensa, né? A declaração
que ele faz? Olha aqui, ó. Não vou desistir. Vou em frente, pois a minha queixa é legítima diante de Deus. Não pode me tratar assim. Não é justo? Se eu soubesse aonde encontrá-lo, eu iria correndo. Aleluia. Jó, capítulo 23, versículo 1. Amados, o que o processo que Deus começou no início, no livro de Jó, só teve resultado no final do mesmo livro. Depois de passar pela prova, enfrentando o duro silêncio de Deus, Jó descobriu que precisava de tudo isso para conhecer mais ao Senhor, para ter mais intimidade mais profunda com Ele. A Bíblia narra que Jó era um homem honesto, de palavra, íntegro, reto e totalmente dedicado a Deus, e que odiava a maldade. Mas ainda estava longe de conhecer na intimidade o Deus que ele tanto amava, queridos. Depois do temporal, veio o tempo da bonança. E Jó fez uma linda declaração. Agora, confesso, antes eu ouvi falar ao teu respeito, mas agora te conheço, pois eu vi com meus próprios olhos. Aleluia. Jó capítulo 42, versículo 5. Queridos, uma coisa é ouvir falar sobre Deus e outra coisa é bem diferente em conhecê-lo na intimidade. Deus restituiu tudo a Jó, os bens, os filhos e saúde. E ele experimentou o melhor de Deus. Depois de passar um tempo experimentando o seu silêncio nos momentos mais difíceis da sua vida, não é verdade? Se você, querido, está atravessando uma luta difícil, demais, uma dor insuportável, e um enorme vazio na alma, e parece que Deus está em silêncio, prepare-se, querido. Deus quer que você venha mais para perto dele. Você vai descobrir como é bom passar bastante tempo perto de Deus. A Bíblia, nos diz que quando nós se achegamos a Deus, Ele se achega para bem mais perto. Aleluia. Como é bom ter o Senhor amado lado a lado conosco, não é verdade? A dor passa a ser até minimizada, não é verdade? A segunda coisa que você vai aprender aqui, Jó, ele aprendeu com o silêncio de Deus a ter intimidade. Aleluia. E eu quero trazer aqui, amados, um segundo personagem, que a gente vai aprender a depender ainda mais de Deus. A experiência do profeta Abacuque. Aleluia. Você vê que essa lição nos ensina, quando Deus parece estar em silêncio, aprendemos a depender dele. Ainda mais, queridos, a confiar na sua provisão dia após dia. Abacuque percebeu que Deus iria usar a cruel máquina de guerra da Babilônia para executar o juízo sobre o próprio povo de Deus. Para ele, isso não faria sentido. Ele teve a ousadia de verbalizar o sentimento de frustração para o Senhor, queridos. O profeta queria saber porque as suas orações não estavam sendo respondidas. Aleluia. Ele orava pelo país e buscava em Deus uma solução para a situação de calamidade, queridos, na qual a nação se encontrava, Mas Deus não lhe dizia nada. O profeta então rasgou o seu coração para Deus. Ó Eterno, há quanto tempo estou clamando por ajuda e não me ouves? Quantas vezes vou até gritar socorro, até que venha nos socorrer. Abacuque 1, versículo 2, amados. Queridos, Deus faz silêncio diante do sofrimento de Abacuque. Poucas coisas são mais angustiantes do que as orações não respondidas, amados. Às vezes, a gente chega a pensar que o melhor é deixar de orar, não é verdade? Do que orar correndo o risco de não ser respondido. Não é assim que a gente pensa? Deus parecia estar inerte diante da dor do profeta. Até quando o Senhor, Porém, Deus estava ensinando a Abacuque que ele é soberano e ele quem sabe o tempo de responder às orações. Amado,
O trabalho do ser humano é apenas confiar e depender de Deus. O silêncio de Deus em meio ao nosso sofrimento nos revela o quanto somos fracos, frágeis, incapazes de dirigirmos, queridos, a nossa própria vida. Esse silêncio nos ensina que precisamos de Deus e que dependemos dele, que sem ele, queridos, nada podemos fazer. Foi assim, queridos, que depois de enfrentar o silêncio de Deus, o profeta Abacuque pôde finalmente ouvir a sua voz. A sua declaração final mostra que valeu a pena experimentar o silêncio de Deus para aprender, depender mais ainda dele, queridos. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem as ovelhas no curral, nem os bois nos estábulos. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ó soberano, é a minha força e ele faz os meus pés como do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Aleluia. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Aleluia, amados. Talvez você tenha chegado aqui como Abacuque, queridos, perguntando a Deus, até quando, Senhor? Né? Não se desespere, amados. Deus está trabalhando em silêncio. E no final de tudo isso, você vai aprender a depender ainda mais dele. Aleluia. Queridos, a Bíblia diz que o Senhor trabalha para quem nele espera e para quem nele confia. Deus, ele vai te surpreender. E você nota aqui também, amados, quando Deus está em silêncio, a gente aprende no silêncio de Deus também, queridos, a crer em seus milagres que estão perto de acontecer. Aleluia. Amados, o episódio que aconteceu na vida de Marta e Maria e Lázaro nos ensina que quando Deus parece estar em silêncio, é porque o seu milagre está perto de acontecer. Aleluia. Ele está prontinho, amados, para manifestar a sua glória. Aleluia. Marta e Maria e Lázaro eram 3 irmãos, queridos, presentes na vida e no ministério de Jesus. Jesus costumava visitar a sua casa, ele ensinava intimamente, aleluia, sobre as coisas espirituais, queridos. A Bíblia diz que ele os amava, queridos, e veio essa enfermidade sobre a vida de Lázaro. E suas irmãs mandaram chamar Jesus, mas o mestre não os atendeu de imediato. Por quê, queridos? Amados, o Senhor não queria se apresentar como amigo, mas sim como o Senhor, aleluia, da história da vida deles, queridos. Tem horas, amados, que Deus não quer vir como amigo, ele quer vir como o Senhor, aleluia, aleluia, glória a Deus. Porque, amados, é uma grande verdade, aleluia. Para a gente poder ver a glória de Deus, tem coisas que tem que chegar muitas vezes no limite, amados, aleluia, para Deus poder, amados, mostrar que ele pode inverter a situação, queridos. E você vê, queridos, que quando elas mandam chamar o mestre, não é verdade? Elas queriam que Jesus viesse de imediato, né? E pelo contrário, né? Ficou 2 dias onde estava Lázaro e acabou falecendo. E a Bíblia nos diz que essas 2 irmãs começaram a experimentar o silêncio de Deus. Não havia notícia sobre o paradeiro de Jesus. E ele estava demorando, né, assim? E Lázaro morreu. E agora o que fazer? Como suportar a dor da perda? Aleluia. Ao ente querido, nem assim? Porque Jesus não chegou no tempo de cura, nem assim? Da sua enfermidade. Quando Jesus chegou na cidade, Lázaro já estava sepultado e havia 4 dias. E ele teve que ouvir queixas de suas irmãs. Marta então lhe disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria foi até Jesus e caiu, né, aos seus pés e dizendo: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aleluia.
Porém, o silêncio de Jesus ensinou algo profundo, queridos. Na vida de Marta e de Maria, quando Deus aparece, estar em silêncio significa dizer que o seu milagre está bem próximo de acontecer. E foi isso que aconteceu. A palavra de Jesus foram decisivas para ensiná-las que Deus trabalha em silêncio para manifestar sua glória através dos seus milagres e maravilhas de Jesus. E Jesus disse a seguinte coisa: Jesus olha bem nos olhos de Marta. Eu não disse que se crer, você veria a glória de Deus, aleluia. Então ele bradou e Lázaro veio para cá. Lázaro saiu ainda enrolado dos panos, da cabeça aos pés, com um lençol sobre o rosto. E Jesus lhe ordenou: desamarre, não é verdade? Para que possa ir, aleluia. Marta e Maria esperavam que Jesus, queridos, pudesse curar a doença de Lázaro, não é verdade? E ele fez o silêncio, não é verdade? E demorou Lázaro, né? E você vê que morreu. Porém, ao invés de curar a doença de Lázaro, Jesus fez, né, um milagre ainda maior, queridos, que foi ressuscitar. Ele trouxe à vida aquilo que já havia morrido. E quando Deus aparece, não é verdade? Você vê que as coisas fluem, não é verdade? Quando Jesus se apresenta, o ambiente, amados, é modificado. O cenário de lágrimas começa, né, voltar a alegria, aleluia. Não é verdade, queridos? Amados, muitas vezes não é de compreender o silêncio de Deus, não é? Não entendemos porque Deus se cala quando tudo à nossa volta está em ruínas. Uma coisa é certa: Deus nunca para de trabalhar, amados, em alguma coisa. E você nota, é muito especial, não é verdade? As coisas que Deus ele vai detalhando para fazer em nossas vidas, queridos. Lembra do começo o que eu disse? Que eu tenho o costume de dizer? Que Deus, quando está em silêncio, é porque Ele está caprichando em nosso milagre, amados. Amados, você vê que a palavra do Senhor nos diz: mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Não é verdade? Abrirão asas e voarão alto como águias. Correrão e não se cansarão. Não é verdade? E não ficarão exaustos. Isaías capítulo 40, versículo 31. Quando Deus parece estar em silêncio, amados, nunca se esqueça, você tem que descobrir que você tem que ter mais intimidade com Ele. A segunda coisa, você precisa aprender a depender mais ainda dEle. A terceira coisa, você precisa crer em seus milagres que estão perto de acontecer. Amados, é uma grande verdade, queridos. Deus, Ele é aquele que trabalha para quem nele confia. Amados, Deus não vai te desamparar. Ele não vai te decepcionar, queridos. Te prepara para viver um novo tempo com Deus. Vamos orar no nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, quero te apresentar a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, Senhor. Senhor, outras vezes nós se sentimos como o Senhor não estivesse nos ouvindo, Senhor. Oh, aleluia. Senhor, outras vezes nós achamos que o Senhor virou o rosto, Senhor, e que o Senhor não está vendo. Senhor, outras vezes nós se sentimos sozinhos, Senhor. Mas o Senhor sempre se faz presente, porque no salmista Davi, em Salmos 46, ele fala que o Senhor é o socorro mais presente no dia da angústia. O Senhor está todos os dias, ó Pai, atento a ouvir a nossa oração. Pai, o teu silêncio é nos ensinando, Senhor, a se aproximar mais ainda de Ti. Nos ajude, Pai, a entender a Tua vontade e a compreender, Senhor. Oh, aleluia. Senhor, a Tua palavra diz que o que o Senhor faz hoje nós não entendemos, mas só vamos entender lá na frente. E nós cremos, Senhor, porque o Senhor está nos preparando, Senhor, para aquilo que está lá mais ainda adiante para vir para nossas vidas. Pai, fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã. Jesus, dando força, dando graça,
dando ânimo, Senhor, disposição, Senhor, porque nós cremos, ó Pai, que o Senhor vai nos surpreender, ó Deus. Senhor, coisas que a gente nunca viu e coisas que a gente nunca imaginou, são essas coisas que o Senhor vai trazer para nossas vidas, ó Pai. Senhor, porque o Senhor vai fazer coisas extraordinárias e o teu nome vai ser glorificado, Senhor. Senhor, o Senhor vai se apresentar